Félix, né? Pois é. Você assistiu o Gato Félix? Sim. Eu, né, como te disse, né, eu fiz, né, alguns cursos, não sou um profissional, eu dou as aulas, né, alguns cursos básicos, assim, né? Claro que não com a profundidade aí das suas mentorias, e eu percebo que alguns alunos já comentaram, né, que lhe conhecem e tudo, né, que né, você os ajudou a mudar, né? Mas, Ah, que legal. basicamente, só para ficar registrado, na sua opinião, como um profissional aí de carreira, né, de nome na PNL, qual é a proposta da PNL para as pessoas? E talvez, se você acredita, né, já estamos na quarta aula, né? Quarta aula hoje, não é isso? Uhum. E de que forma ela poderia ajudar, inclusive até na nossa disciplina aqui na leitura dinâmica? Então vamos lá. A pergunta de que forma que a PNL poderia ajudar aqui na leitura dinâmica? Desenvolvimento das pessoas, né? Ou seja, que muita gente nunca nem ouviu falar nessa sigla, porque como ela é da década de 70, em 75, né, 74, John Grinder e Richard Bandler, numa casa de estação, né? Resolveram criar esse nome, Programação Neurolinguística, né? E o Hum. nome, além de grande, tem uma explicação. Programação vem de cérebro, neuro, né? De cérebro, programação de fazer aquela reestruturação, e neurolinguística, e linguística, porque é pela linguagem verbal e não verbal, né? Isso lá no livro Estrutura da Magia, né? Que na época eram 2 tomos, né? Volume 1 e 2. Mas, na sua opinião, né? Claro que você está mais moderno que aquela definição de 1974, né? Então, vamos lá. Como ela pode ajudar ao aluno da leitura dinâmica, certo? Não, a princípio, no geral, o estudante, de forma geral, né? O acadêmico, Pô, a pessoa que quer melhorar a sua capacidade cerebral. então, de muitas maneiras, né? Vou dizer assim o que me vem. Mas é claro que pode ser muito mais do que isso. Mas me vem, e o que eu ajudo muitas pessoas em relação ao estudo, por exemplo, gerar o engajamento, né? Instalar a motivação e a rotina do estudo. Trabalhar a resistência, desativar a crença limitante Uau. que impede, por exemplo, tá? Se eu lhe disser que depois disso resolvido, a leitura dinâmica vira um detalhe, Uhum. tá? Porque as pessoas não têm engajamento, que eu poderia colocar aí um outro sinônimo, que é a empatia, né? Pela leitura. Então, a maioria não gosta de ler e não gosta de ler porque não sabe ler, tá? Segundo, resistência ou constância, as pessoas não têm a disciplina para fazer, né? Ou seja, de interromper o processo da procrastinação, né? Uhum. É um passo também muito sério, né? Ou seja, a PNL ela vai também ter quebras. Eu tinha uma aluna aqui, primo, que eu tenho certeza, se você me permite, eu vou até escrever na legenda, que eu tenho uma escola, né? Eu não Uhum. coloquei no grupo o pessoal não ficar te incomodando. Quando a gente coloca uma celebridade, assim, uma pessoa que se destaca um pouco mais, ela vira alvo de mensagens de madrugada, né? Eu gosto, né, que eu vivo e respiro isso, não me importa se você me mandar uma mensagem 2 da manhã, para mim tudo bem, né? Se eu tiver acordado, eu até respondo, inclusive. Mas a gente não colocou você no grupo. Mas de colocar lá que se as pessoas quiserem, né, ajuda, que você tem, né, uma mentoria para ajudar nisso. Sim, sim, sim. A Ok. gente E tem. o terceiro principal problema são os bloqueios. Eu tive um aluno aqui que seria um caso clínico para você, mas eu não lhe conhecia, então não tinha um nome para indicar, uma referência, a não ser os cursos tradicionais que eu fiz, né? O Sintonia, o MAS, o Practitioner, o Trainer, aqueles cursos todos que ele fazia na década de 90, né? Que ainda existem, que ainda E existem. ainda existem, né? E são bons. É. E, enfim, hoje o formato está muito na linha do coaching, mas é uma pegada bem diferente, apesar de usar ferramentas. Eu fui até o último nível do coaching, e algumas ferramentas, inclusive, têm até quase que o mesmo nome, né? Ok, então a aluna, toda vez que ela errava a tabuada, né, olha a programação, toda vez que
tal comportamento desencadeava, né? Toda vez que ela errava, a mãe dela perguntava assim, 9 vezes 5, que é fácil, né? 35, né? Aí ela, quando ela errava, ela tinha, ainda existia aquela palmatória, ela errava, ela era repreendida com uma palmada. Aquele mesmo sisteminha do rato. Só Sim. que a gente sabe que se o rato ia beber água e tomava choque, ele parava de tomar água, diminuía a quantidade de vezes que ele tomava água, interrompia a sede, cortava até no cérebro o sinal de sede, parava de beber água e morria. Eu não vi essa, nunca tinha escutado isso. Se eu não me engano, está no do Diltz, né? O Diltz, ele é muito produtivo, né, em número de livros. Deve estar aí no meio desses aí que você está na... Tenho poucos do Dilton, tenho crenças só. É. E mais Então, tem. ele tem a enciclopédia de PNL, né, que ele escreveu tanto volume que acabou organizando uma enciclopédia, né? Então, eu não tenho, não. Você tem essa É enciclopédia? muito, tenho, muito bacana. Então, o que acontecia com ela? Cada vez que ela ia estudar, não só a tabuada, mas o fato de ter uma possibilidade de ter e era forte, um estímulo negativo, ou seja, de errar e receber uma palmada, ela não tinha uma compensação quando acertava, apenas uma dor Uhum, quando errava. Então, uhum. ela evitava estudar para evitar errar, para evitar apanhar. Sim. Então, quando a gente ia fazer um teste com ela, ela chorava, ela caía em pranto e não conseguia executar o teste. Ou seja, não tem nada a ver com leitura dinâmica. Pois Né? é. A sorte dela é que eu sei as ferramentas, né, e pude ajudá-la. Mas é claro que no seu caso você poderia fazer todo um processo, né, de Assim, trabalho, né? não, isso aí é arroz com feijão para nós aqui, né? Então, desativar traumas, trabalhar a procrastinação, porque tem gente que tem a procrastinação para tudo quanto é tarefa, digamos assim, mais desafiante. Tarefa chata, a pessoa deixa para a última hora, né? E tem o antecipador, que ele quer fazer rápido, tirar da frente. Então, como mudar a programação, o processamento, o automatismo da procrastinação para antecipação? É possível. Maravilha. E aí eu vou então colocar a legenda nesse vídeo para a nossa escola, que se alguém quiser e você autorizar, eu passo o seu número, né, para uma mentoria de PNL, porque esse é a inteligência emocional. Quando eu fiz inteligência emocional, eu não fiz para mim, porque eu achava frescura, Uhum. tá? E aí eu já tinha Né? lido, claro, Daniel Goleman, aquela coisa toda, né? É. Mas eu achava frescura você dizer que o emocional atrapalha você ter resultado na escola, na universidade, num mestrado, num doutorado, ou passar em concurso. Porque eu sempre tirei 10, independente da minha condição psicológica, se eu estava bem em casa, se eu estava bem profissionalmente ou não, ou com os amigos, eu sempre tirei nota máxima, né? Então, eu achava que não interferia. Mas eu acabei descobrindo que não só interfere, mas é o principal problema dos acadêmicos e dos estudantes de forma geral, são bloqueios, procrastinação, antipatia ao conteúdo, né, aversão, né, à vida acadêmica, até por rótulos, né, quando você estuda muito, você é rotulado como nerd, aquela coisa toda, né, e a pessoa, não, eu não quero ser nerd, é igual dinheiro, dinheiro é sujo, não nasce em árvore, é difícil, você acaba tendo problema financeiro, né, com a sua relação de engajamento com a vida financeira, né? Mas ok, mas voltando aqui então, obrigado aí, Prêmio, por esse trecho aí que vai com certeza ajudar muita gente, pelo menos a procurar um pouco mais a PNL, né? Uhum. Mas aí na sua rotina de exercícios, como é que você executou? Ó, eu fiz, né? Eu fui até o 50 só, Tá o bom, ok. metrômetro, tá? E aí, e a O leitura do. módulo foi o Palavras, né? O primeiro, Isso, a gente está ainda no exercício ali das palavras, né? certo? Eu não sei se. A minha impressão é que é muito demorado para ir pegando rendimento, né? Para aumentar essa velocidade aí. Depende um pouco do hemisfério que você usa mais. Uhum. Quando a pessoa ela é mais hemisfério direito, ela tem uma predominância de hemisfério direito, ela consegue fotografar, ela tem uma memória mais fotográfica e ela consegue ver palavras mais fotograficamente. Quando a pessoa já tinha um hábito de ler sílabas,
de subvocalizar, de até resmungar mesmo, balbuciar as palavrinhas, né? Ou seja, ela veio mantendo aquilo lá da alfabetização, aquelas orientações, e mantendo aquela lei do reforço. Aí ela demora um pouquinho mais para ganhar velocidade, tá? Ela não tem problema com a compreensão, demora um pouquinho mais, um pouquinho que eu falo são semanas só, tá? Ah, tá bom. Eu Não, percebo que a minha meses, não, língua, semanas só. fica querendo movimentar enquanto eu estou fazendo isso. E é impressionante, né? Porque eu vou te passar um exercício agora, que é o de aquecimento dos olhos, nós não fizemos ainda, né? Não. Ah, que bom que tem isso, então. Então, essa ferramenta, ela ajuda a quebrar um pouco, né? Na verdade, ela até que atropela o correr sobre as linhas, porque, na verdade, a gente não corre, a gente salta, de acordo com o oftalmologista Emily Javal, né? A gente Uhum. faz saltos. Quem lê sílabas faz de 30 a 40 saltos por linha. Quem lê palavras faz de 12 a 14 saltos por linha. Quem lê mais de uma palavra de cada vez consegue fazer 3, no máximo 4 saltos por linha. Quem consegue ler fotograficamente lê até mais de uma linha num único salto. Uhum. Né? Eu, às vezes, gasto 3, 4 segundos para ler uma página. Então, tec, 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 tec. Se tem 4 parágrafos, são 4 batidas de metrônomo. Caramba. Aproximadamente ali nos 70. Uhum. Então, dá 3, 4 segundos. Os mais rápidos mundialmente, o Howard Berry, por exemplo, que está no Guinness americano, lê 12.000 palavras por minuto. A dificuldade maior é virar a página. Como você já tem um livro eletrônico, é apenas virando a página com o dedo, que era a maior dificuldade do filósofo alemão Goethe. Ele dizia: 80 anos me dedico ao desenvolvimento da minha leitura, acho ser pouco. A minha maior dificuldade ainda é virar a página. Goethe falava isso, é? Olha que É, interessante. então ele com 80 anos de idade, né? Agora, o interessante é que se ele estivesse nos dias de hoje, ele não teria mais essa dificuldade, porque hoje você pode passar, né, apenas com um toque na tecla, né? Uhum. Ok, então esse exercício é um exercício de aquecimento. É claro que eu não passo primeiro esse exercício, por quê? Porque você começou a aprender a ritmização, a ler com o metrônomo. Então não era necessário acelerar o olho, você ainda estou aprendendo a ter o ritmo, né? Uhum. Então, nesse caso aqui, a gente liga o metrônomo, você pode ligar o teu aí no 120. 120? Nossa. É, ok. Eu já liguei o meu aqui. Você já ligou o seu aí também? Uhum. Está aqui ligadinho no 120 BPM. Está em 1/1 o seu também? Sim. Ok. Eu estou usando o Modern Metrônomo, você está usando o Pro Metrônomo, né? Não, Modern Metrônomo. Ah, ok. Ele também teve um bug parecido com o aplicativo que a gente tinha aqui, né? Ele foi atualizado, ele precisa de uma atualização na versão de Android. Aí nós estamos usando esse outro que é o Modern, né? Uhum. Ok, então funciona assim, olha, eu olho para frente, eu até gosto de apoiar para não ficar a cabeça muito para baixo nem para cima. Eu apoio aqui, centralizo, olho para frente e no toque eu vou bem para a direita e no outro toque bem para a esquerda. Então nessa velocidade, né, ó, tec, 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 né? Cada tec eu olho bem para um lado. Pode fazer. Bem no extremo. Isso, bem no extremo, eu vou estar ali observando para dizer se está levantando muita cabeça ou não, se está indo bem nos extremos ou não. Né? Alguns ficam vendo, com o olho vai, o outro não volta. Tá bom, vamos lá. Tem uns que fazem torto, né? Isso, ó, o seu, por exemplo, ele tem uma tendência a inclinar para baixo à direita. Então tem que ser Aqui, bem desse lado. retinho. Ele meio que faz uma descidinha, assim, né? Então ele tem que ficar bem reto. Se a dificuldade em insistir, eu vou observar aqui agora, você pode escolher um ponto da sala, né? Ok. Tem uma tendênciazinha a descer mesmo, tá? Se insistir, você faz o seguinte: você agora tira a mão aqui do centro
posiciona os 2 dedos aqui, abre e olha a ponta do dedo. Pronto, aí ele corrige. Então, depois, quando você assistir o vídeo, você vai ver que corrigiu e que ele tinha uma tendência a descer. Se você colocar esse dedo um pouquinho mais para cima, inclusive, ó, corrige melhor um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse aqui? É porque como é mais esse olho que desce, aí corrige. Só um pouquinho, nada, um pouquinho mais acentuado só. Agora ele está subindo, pode baixar a outra mão, nivelar. Nivelou, perfeito. São 20 segundos mais ou menos. Você não precisa marcar no relógio, é só você contar mais ou menos na cabeça até 20. E agora vamos fazer ele vertical, né? Eu geralmente centralizo, olha só, fechou, né? Você olha bem para o teto e bem para o chão, né? É a mesma coisa. A maioria acha esse mais fácil, acho que é o seu caso, né? Uhum. Aí são 20 segundos também, no total o exercício dura 1 minuto só. Isso, volta para a horizontal. Então, 20 segundos horizontal, 20 segundos vertical, 20 segundos está muito alto agora, né? O nivelamento, você vai perceber no vídeo que ao invés do olho estar circulando aqui bem reto, ele está meio que levemente para cima. Isso, agora ele está no centro. Tá bom, fechou. E aí, é claro, né? Você põe no 120, depois aumenta para o 140, 170, 190, 200. Eu consigo fazer no 500. Caçamba. Tá, então olha só para você ver aqui, né? Ó. Num toque dá para ir e voltar, ó. Uhum. Correto? Sim, É só questão de costume. entendi. Tá bom. Legal, aí você vai aumentando um pouquinho todo dia, aquela coisa de cozinhar o sapo, né? Sabe como é que faz, né? Sei. Você põe ele lá tranquilo, ele pensa que está tomando banho na lagoa, e à medida que a temperatura vai aumentando, ele nem percebe, Ele relaxa. ele relaxa. Só que aí quando ele percebe que já não está bom para ele já não tem força para fugir, e se você for malvado, né, ele morre, né? Ok, então a ideia é essa, é aumentando, mas não para provocar a morte, mas no caso aqui, o desenvolvimento gradual e até inconsciente, né, de que a velocidade está sendo aumentada. Tá Isso é bom? feito muito com atletas de alto desempenho, né? Sim. Você diminui o tempo ou aumenta a carga num efeito placebo. Você diz para ele que colocou 40 quilos, na verdade você pôs 46, ele fez pensando que é 40 e conseguiu. É o mesmo caso, igual o Anthony Robbins conta no Poder Sem Limites, a professora colocou 2 questões no quadro e discutiu o tema com os alunos. Ele acorda e vê só as questões. E aí, né, com a consciência pesada, passou a semana tentando responder. E aí, poxa, não, é questão de honra, né? Eu perdi a aula, não assisti, tudo. Respondeu uma. E aí, quando ele apresentou a professora, ela ficou impressionada, porque o tema da aula eram questões insolúveis da matemática. E ele resolveu uma. Por não saber que era impossível, ele fez. Uhum. Né? Tem uma frase aí de um filósofo famoso que diz assim, né? Uhum. Por não saber que era impossível, Virgílio, né? Ele foi lá e fez. Ok, então, bacana esse contexto, dá para ir aumentando aos pouquinhos de forma imperceptível. Eu sugiro que você fique um pouco mais no palavras, porque ele é um treinamento raiz. Mas vamos aprofundar o conceito do palavras. Como é que eu treino? Esse é o caderno intermediário, pegar o básico aqui, né? É o caderninho vermelho. Como é que eu treino palavras, né? Claro que você se lembra, você executou a semana toda, só para a gente complementar isso. Por quê? Porque dá para fazer até os 70, mais ou menos, certo? Então, por que a gente lia monossílabas da esquerda para a direita?
Por que que a gente lê monossílabas? Ah, É, era monossílaba. para poder treinar o fotografar. É isso, fotografar. Ver a palavra toda. Isso. Então, como uma palavra só tem uma sílaba, eu não correria aqui o risco de ler sílaba por sílaba, inclusive vocalizando-as, né? Eu Aham. acabo lendo fotograficamente. Aí eu peço para ler o exercício número 2 com dissílabas, só que para evitar que você leia sílabas, qual é o truque aqui? De trás para frente, É de trás para frente, da direita para a esquerda. direita para a esquerda. E no 3 que tem trissílabas, eu tento fazer um processo de integração de Indo, hemisfério, indo e fazendo voltando. qual movimento? Indo e voltando. De direita para esquerda para direita. Direita Até para que eu esquerda. vou, até que eu volto. Quando eu vou Exato. da esquerda para a direita, eu uso o hemisfério esquerdo. Quando eu volto, eu uso o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo enxerga as partes, o hemisfério direito enxerga o todo, eu acabo integrando pelo corpo caloso. E aí Uhum. eu vou alternando até a folha 10, não é isso? Aí na folha 4 eu leio da esquerda para a direita, na folha 5 direita e esquerda, até a folha 10. Exato. Você treinava os 10 minutos por dia? Eu treinei mais um pouco, assim, quando eu pegava uns 20 minutos. 20 minutos. Então, provavelmente você fazia umas 3 vezes do 1 ao 10. É. Era assim que você fazia? Uhum. Tem algumas maneiras para você executar essa tarefa. É. Você pode fazer folha 1, esquerda, direita, 2, direita, esquerda, 3 zigue-zagues até o 10. Uhum. Você pode fazer esquerda, direita, direita, esquerda e zigue-zague a folha 1, esquerda, direita, direita, esquerda e zigue-zague a 2, a 3, que é no teu caso aí que você treinou 10 minutos, mais de 10 minutos. Uhum. Que aí da folha 1 a 10 gasta-se mais que 10 minutos. Uhum. Tá? E você também pode brincar um pouco com a sua voz mental. Então, pega aí, por exemplo, o número 3, vamos fazer em zigue-zague. Então, não é em todas as folhas que você vai fazer isso, tá? Você vai fazer aí uma sim, uma não, duas não, uma sim. Esse Palavras exercício que eu três. vou passar agora. Palavras 3. Então não é em toda folha que faz. Faz uma sim, uma não. Por quê? Porque ele atrapalha você ganhar velocidade. Ele é Ah, um exercício que ajuda a educar, ou diria até que reduzir essa coisa de ficar falando na mente, né, com expressão, as palavras, certo? ah, tá Porque você vai ótimo. perceber que às vezes você não resmunga, mas a língua mexe e você ouve o som da palavra na mente, o que é completamente desnecessário. Prova disso é que surdo consegue aprender a ler. Verdade. E aí eu vi uma entrevista, né, de uma especialista conversando em Libras. Ele perguntou como é que você representa o som da palavra na sua mente. Eu falei, não tem som. Eu imagino, eu vejo a imagem do Uhum. assunto do texto. Uhum. Ou seja, é uma aula de leitura dinâmica. Ou seja, a voz mental é tão dispensável Agora se ele quanto fosse ler. cego e surdo, fiquei curioso para saber como é que ele representa. Exato, exatamente, é a tua representação. Ele não Uhum. tem uma representação visual auditiva. Uhum. Ele tem apenas, e que inclusive é leitura, é um dos pressupostos, ele tem apenas uma representação visual. Ele não tem representação auditiva, até porque ele tem uma deficiência. E lê tão bem, ou melhor, que as outras pessoas. Tá? Se ele usar um pouquinho de metrônomo, ele chega a 1.000 palavras por minuto. Ok? Olha aí. É porque ele Então não tem vamos essa colocar aí no 50. 50 metrômetros? O zigue-zague, só que nós vamos fazer, né, dentro dos 50 e nós vamos ler e contar ao mesmo tempo. Nós vamos tec 1, tec 2, tec 3, entendeu? Tá. Então a Só que eu cada vou tec contar eu só até o conto. 10. Só vou contar até o 10. Só até 10. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 9, 10. Só uma vez. Essa última parte eu não entendi. Eu conto. Por exemplo, tem mais de 10 linhas, né? Sim, Então, quando 10 você linhas. chegar no 10, você começa de novo. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Entendi. Tá. Pode começar. Vou botar aqui a apostila de novo. É, sei, pronto.
Em voz alta? Contagem, sim. 1, 2, 3. Zigue-zague. Você está fazendo da esquerda para a direita, né? Zigue-zague, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Na 15. verdade, começa de novo, né? Tem que começar de novo. Mas Tá? dá Viu um como é chute, né? simples, mas não é fácil? Viu que é simples, Uhum. mas não é fácil. Tá? Dá Aí, no 4, a esquerda e a direita, não é? Certo? O número 4? Sim. Vamos pegar o 4? Vamos. Começa do 4 agora? Isso, só que só esquerda e direita. Você vai contar 10, 9, 8. Agora, só esquerda ou direita? Não Tá. é assim? 1 era esquerda e direita, o 2 era direita, o 3 era zigue-zague. Por isso que eu fiz em zigue-zague com você. Certo. No 4, você vai. Só vai. Esquerda e direita, leitura tradicional. Tá. Sigo assim para baixo, contando 10. Não, 10, 9, 8, decrescendo. Certo. Ai, meu Deus, peraí. Se é muito rápido, você pode colocar no 45, tá? Ou no 40, ou no 35, ou no 30. Tá, então vamos baixar para 40 para fazer mais sossegado. Deixa eu ver. Ok. Então, do 4, eu vou Esquerda para a direita, só que eu vou ir diminuindo do 10 até o 1. Chegou no 1, 10, sempre 9, 8, esquerda para de novo. direita. Sempre esquerda para direita. No caso do 4, é. E é só uma vez só que você vai ler, na verdade, né? Tá. Então, eu tô no palavras 4, né? Isso. Tá. Peraí. 1. Ai, meu Deus, peraí. É 10, peraí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Aí 10, continua. 9, até 10, acabar. 10. De onde você parou, correto? 8, 7, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Então Ok, são esses exercícios. Vamos pegar o número 5, direita, esquerda? certo. Só que nós vamos ler e cantar. Ler e cantar. É. Sem contar. Agora é cantando. Então você vai. São exercícios vocais para desvincular a subvocalização da leitura. Entendi. Então, eu canto qualquer música. Não, tem que ser musiquinhas lá da alfabetização para o teu inconsciente entender que você está mudando o modelo. Tá, eu vou cantar Marcha Soldado. Pode ser Marcha Soldada, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, O Cravo Brigou com a Rosa. Tem muitas que não são mais né, politicamente correta, né? Ninguém mais atira o pau no gato, que é crime, né? Pelo menos no DF, tem uma lei que não proíbe você fazer isso. O cravo brigou com a rosa debaixo da sacada, o cravo ficou ferido, né? A roda despedaçada. Isso é violência doméstica, não se canta mais, né? Boi da cara preta, né? Remete à discriminação, então também não se canta mais o boi da cara preta, né? Então, várias musiquinhas dessa aí, Marcha Soldado, né? Talvez vai identificar aí com a ditadura militar, mas acho que ainda não tem problema cantar essa aí, não. Se não Então, marchar direito, vai preso no quartel, né? Também remete né, à ditadura militar, né? Ou seja, ao intolerante. regime, né? Enfim. Mas, assim, todas essas musiquinhas, né? Tem poucas que se salvam, né? Vamos pro Ciranda Cirandinha, você conhece, né? Ou você prefere o do soldado mesmo? Pode ser do soldado, tanto Mais faz. automática do soldado. Ia Vamos do passar soldado, mas tem várias, tá? Eu Ciranda falando aqui. Cirandinha, acho que era muito feminina e acho que não me atraía muito. Mas era legal ficar fazendo aquela roda ali, hein?
Ciranda, O amor cirandinha, vamos me todos se deste andar. era a vida Vamos e dar a se meia volta, quebrou. volta e É meia, meio vamos triste, dar. né? Era meio triste. A Põe minha na filha tem fogueira. medo do bosque, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar, né? Com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nesse bosque mora um anjo que roubou o coração. Ela tem um medo, né, da parte que rouba o coração, né? Então é meio Olha, dramática, né? Mas todas elas parece que foram construídas meio sinistramente, né? Então hoje elas já são mais bobinhas, né? Tem menos teor, né? Conteúdos psicológicos, né? é, Então vamos lá, do soldado tanto faz, na verdade, né? da esquerda Agora da da direita para a direita esquerda. para a Da direita para a esquerda, esquerda. é ler português como se fosse árabe. Muito bem. Mas, vixe, Então, marcha. começa a ler, depois você canta. Não Tá precisa bom. ser junto, tipo, dois, três e já, não, sabe? Você começa a Entendi. ler e canta. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorda, acorda, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. É, a minha Eu mente acho ainda que é ainda acorde, está né? muito Não sei focada. direito a letra, mas eu acho que é para acudir a bandeira, para não deixar a bandeira queimar, né? Ou seja, para priorizar o patriotismo. O que que eu falei? Eu falei errado? Acorda, né? Aí eu falei acorda, eu percebi. É, Eu tô eu ignorante, acho que é acorde. acorde, não tenho certeza não. Não, mas é Mas eu acho que acorde. a É polícia acorde. avisa para ir lá salvar a bandeira, para não É queimar. acorde. É Deixar acorde, acorde, queimar. acorde. O quartel pegou Acorde, acorde. fogo, mas não deixa a bandeira queimar, segura a onda com a Exatamente. bandeira. Né? Exatamente. Que é bonito, inclusive, né? É bem bacana, né? E lembra disciplina e ordem, progresso, né? Ordem e progresso, que é o que está escrito na nossa bandeira, né? Amém. Então, como aula rica, né? Vamos manter esses exercícios, tá? Esquerda, direita, esquerda, zigue-zague, palavras de 1 a 10, você treina mais de 10 minutos por dia, só que um ou outro, dois sim, dois não, sim, você executa um vocal. E pode ser contando, diminuindo ou cantando. Tá, então, o contando eu indo da esquerda para a direita. Não, não necessariamente. Não, não, Tanto eu faz. posso ir É indo porque da eu esquerda para a coloquei o direita. 3 em zigue-zague, porque o 1 é esquerda-direita, o 2 você volta, o 3 é zigue-zague. Tá, No 4 vai, no 5 volta, mas não quer dizer que quando for tem que ser cantando, quando voltar tem que ser diminuindo a contagem. Não, eu dei 3 exemplos e tem vários outros, tem a do elefante, tem vários outros, tá. Então, tá? São eu exercícios posso fazer o vocais indo para e volta, eu poder. posso fazer o mesmo esquema de um ir, dois volta e três já vai e volta. O que não precisa ser Contando também necessariamente. nesse, Você tá, pode, o 1 pode ser pela zigue-zague, o 2 indo. Não tem um padrão obrigatório. O 1 tem que ser da esquerda, não. Mas você vai trocar de movimentos e antes de treinar, durante 1 minuto, você faz 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. tá. Então, antes de treinar, é como se fosse um aquecimento, né? Ocular. Exato. Uhum, É tá bom. como não. É um aquecimento mesmo, literalmente, tá? Você pode, inclusive, empalmar, esquenta essa parte com carne aqui, ela faz uma compressa nessa parte da mão aqui, ó. Aí você esquenta, ajuda, né, a relaxar os nervos ópticos, né? Tá bom. E aí na próxima aula a gente faz um teste, o exercício com parágrafos continua também. Tá. O parágrafo, quando eu percebo, para mim eu tenho uma pouca a tendência a querer, quando terminar o parágrafo, é que eu volto para procurar entender É além um da frase. nome, O isso tem um ideal nome, tá? é, Isso tem um nome. É é, chamado vício do retrocesso. Então você acredita, é uma crença, que não sabe o suficiente sobre o parágrafo, e aí você faz ali uma releitura acreditando que um reforço aumentaria a quantidade de detalhes a respeito do que foi lido. E, na verdade, é exatamente o contrário. Ela manda uma informação para o inconsciente que diz assim:
Não se preocupe, se você não entender, a gente lê de novo. Tá. Mas... Tá? E, na verdade, o que você tem que mostrar para o cérebro é uma outra ideia. Olha, eu preciso que você explique o que está escrito, porque você só terá uma oportunidade. Semelhante, né, ao que fazia Alexandre o Grande. Ele, quando invadia um espaço, um território, ele deixava os soldados descer. Quando eles estavam ali a 1 quilômetro, mais ou menos, de distância, alguns ficavam para trás com ele e queimavam os navios. Ou seja, aqui de duas, uma. Ou vence, ou morre. Uhum. Não tem como, tem que queimar o navio. O parágrafo que ficou está queimado. Então você vai ter que reproduzir. Você vai mostrar para o cérebro que eu preciso ter precisão, eficiência, né, e eficácia na hora da execução da leitura. E tirar esse reforço desnecessário que te rouba o tempo, né? Durante a leitura. Isso às vezes acontece com parágrafos, páginas e até capítulos inteiros. Às vezes É um não risco muito era nem a questão de vontade de ler de novo, mas depois de ler, pensar no que havia além das palavras ali, tá? Ah, não. E não é pensando, né? É em voz alta. Você fazia em voz alta? Não, fazia pensando. É em voz alta, eu falei. Tá gravado. Você vai ter que falar em voz alta. Em voz alta sobre o que leu em cada parágrafo. Tá, então eu estava Inclusive, fazendo errado. Então eu estava fazendo isso, errado. boa, foi até bom você citar isso. Está gravado sua aulinha lá, nossa aula lá. Então, após a leitura de 10 minutos na primeira semana, eu explicava em voz alta durante 5 minutos. Aí na aula 2, eu, por parágrafo, explicava após a leitura, marcava, fechava o livro, não posso olhar, e explico em voz alta, não pensar. Ah, então tá bom. E Não, principalmente, eu estava, inclusive, trazendo o que está na entrelinha. tá bom, eu estava fazendo mais certo do que eu imaginei, então. Porque eu É, imaginei que era a para... única coisa é só o pensar, que tem que ser verbal para ter uma construção linguística melhor. Tá bom. Então, eu leio o parágrafo, fecho o livro e verbalizo o que eu li ali, além das palavras, de maneira, né, expandida ali a compreensão daquele parágrafo. Aí leio o próximo parágrafo e faço isso também. Então, tá bom, isso é mais... Isso é Esse legal, é o mas... único exercício que começa e termina na mentoria. O legal é que ele seja feito todo dia, um pouquinho na apostila e um pouquinho de parágrafos. Um pouquinho na apostila. É, palavras. Ah, tá, o palavras aqui que você está É, dizendo. a apostila, né? Ah, tá, é que você botou como sendo um único, isso sendo um exercício só. Tanto a Isso, apostila no quanto o módulo parágrafo. 1, né? Um pouco aqui, 10 minutos, Tá. e um pouco usando um livro, explicando em voz alta parágrafos. Não, beleza. Para mim ficou. Agora está mais fácil, porque eu achei que não, É, não mas era. é assim mesmo. Eu tinha entendido que não era para você falar depois de ler, era para você já ler, já tendo essa compreensão expandida Não, durante a não, leitura. Eu estava achando muito não. desafiante e chato até. Não, de jeito nenhum. Ah, entendi. Não, não, essa construção ela é feita após leitura, né? Na hora da leitura, o meu olho faz uma varredura dos elementos: quem, onde, quando, como, por quê, né? Quanto. Então, ela quer descobrir esses detalhes. Após a leitura que eu faço como um detetive, eu até citei Sherlock Holmes, né? Como um detetive, eu vou procurar os detalhes escondidos. Tá bom, legal, legal. Eu fiquei Show. mais feliz agora, mais gostoso de fazer. Então tá bom. É o próximo, aproveitando a música do Marcha Soldado aí. Show.